do entendimento ao desenvolvimento humano, é a falta do olhar, principalmente a área afetiva. E a gente fala que na pandemia piorou, que as coisas se complicaram, que as pessoas são isoladas, mas não é bem por aí, porque antes as coisas já aconteciam de um jeito que não é bacana. Então, a gente pensou num tema falando sobre aprendizagem relacionada à construção do desenvolvimento humano, falando de afetividade. E aí eu tenho que beber de algumas fontes para a gente conversar sobre isso. Fico desesperada de ver um monte de gente que ninguém vai falar nada, vai ficar em silêncio, que eu não gosto de silêncio. Vou falar, se André, se alguém dormir, se alguém ligar a televisão e começar a ver novela, me avisa, que está na hora do SPTV aqui, tá bom? Mas vamos tentar. Pode Vou deixar, falar pode então, se precisar de alguma coisa. O pessoal tá falando só que acho que o seu som tá um pouquinho baixo, Ana. o meu som está um pouquinho baixo e eu aumentei o máximo dele aqui. E agora? Então manda bala, vamos seguir assim. Melhorou? Só se eu de minimizar a tela e tentar mexer no. Não, Não, mas fica tranquila, segue o barco e qualquer coisa o pessoal tenta aumentar o máximo do volume também em casa. vou tentar então, vou ficar mais perto aqui. Bom, eu vou colocar aqui, vou compartilhar, André. Vamos ver se dá certo. Vamos ver o que dá certo e o que não dá. Vê se deu. Para todo mundo aí. Deu. Isso aí. Beleza? Posso ir? Todo mundo está vendo isso? Manda bala, tá show de bola. Então vamos lá, gente. O tema significa o olhar psicomotor e seu papel na atualidade. Então, antes da gente falar de psicomotricidade, do olhar psicomotor, eu já adianto que esse olhar nunca foi tão importante, sempre foi, a vida toda. Mesmo quem não conhece esse olhar, quem não lembra dele, mas agora mais ainda é importante. A gente vai falar sobre as relações humanas e a construção da aprendizagem sem trava nos olhos. Fiquei pensando o que a gente poderia conversar um pouco aqui. Eu vou brincar que não é uma palestra romântica, embora o tema seja mais poético, essa trava nos olhos, mas é uma coisa muito séria que a gente vai discutir aqui, que me incomoda bastante, que é a falta do estudo ao desenvolvimento de como a criança evolui, de como o ser humano evolui, e principalmente aquela falta que fica faltando para a gente do olhar, aquela falha no olhar relacionada à afetividade. Então, eu quero falar um pouquinho justamente disso, da construção da afetividade, não falando como professora aqui, falando para pais, falando para os colegas aqui, sem a trava nos olhos. O que é a não trava nos olhos? Né? É a gente desengessar de um pensamento mais retrógrado, é desengessar de uma regra estabelecida que a gente colocou na educação e na criação das pessoas hoje em dia que atrapalham o nosso desenvolvimento, eu brinco. Eu coloquei um cérebro para iniciar aqui, que é um cérebro, uma pessoa me falou que é um cérebro romântico, eu morri de rir, não é não. É um cérebro que tem realmente as ramificações, que vocês estão vendo que é uma figura metafórica que fala que a gente vai se desenvolvendo. E as pessoas estão muito acostumadas a olhar o nosso desenvolvimento, até né, pela área, pelo que eu vou falar, por meio do corpo. Mas eu acho que isso não é bacana. O corpo é uma coisa muito concreta. A gente vê como um ser humano se desenvolve pelas ações corporais, que é uma coisa visível, concreta, fácil de você entender. Mas existe uma coisa hoje que a gente bebe disso, eu bebi disso para falar aqui com vocês, que eu gosto muito de estudar, que é neurociência, neurodesenvolvimento, que é lembrar que o cérebro, o corpo e o nosso desenvolvimento global, o cérebro ele caminha com esse desenvolvimento corporal, né? Para as habilidades, as nossas ações vão amadurecendo cronologicamente e o corpo vai tendo ações que vão mudando de uma para outra. E o cérebro vai amadurecendo também. E o bacana de você estudar as questões neurológicas, como que funciona o desenvolvimento neuropsicomotor, é como que funciona o ser humano na sua integralidade, ou seja, como que ele funciona por inteiro, na área motora, na área cognitiva, na área afetiva. Opa, deixa eu só ver se tem alguém de vocês aqui, desculpa, eu estou com o celular ligado para vocês de algum rolo aqui. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho de aprendizagem. Para a gente falar de aprendizagem de uma forma bacana, eu vou primeiro falar de aprendizagem, depois eu vou falar um pouquinho dos autores que eu bebo na hora de falar da trava nos olhos, e depois eu vou falar um pouquinho do olhar psicomotor, o que é isso. A gente vai tentar conectar as coisas aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu andei aqui, ele não andou por quê? Eu cliquei para frente, foi, gente? Ou não? Não. Não? Não.
peraí, André. Fica tranquilo. Tranquilo. Eu só cliquei aqui, por que que não foi? Quando você compartilhou, você clicou lá e colocou share, não foi isso? Coloquei. Quer descompartilhar e compartilhar novamente? Vou fazer isso, tá? Tá. Sem sair, gente. Eu já fui direto no slide de apresentação. Por que não? E aquela hora tinha isso. Será que tem muita gente? Não tem nada a ver. Não, não, não. Não. Teoricamente era para dar certo. Eu vou fazer diferente. Eu vou clicar. Pois é. Não sei. Quer dar stop share e você tentar na tela aí mesmo, ver antes de compartilhar com a galera? Eu vou tentar. Peraí, eu vou tentar Só de para ter outra certeza, forma. ver se não travou seu PowerPoint. Eu vou tentar no outro. Beleza, aí tá em modo. Só você colocar agora em modo de apresentação. Isso, acho que aqui vai ficar melhor. Vê. Beleza? Foi. Então tá. Então vamos falar rapidinho sobre a aprendizagem, gente. É uma coisa muito complexa, né? A gente ficaria horas aqui, mas eu gosto de dois autores. Eu gosto de estudar autores que também não são os mais comuns, os bambambãs. Tem muita gente boa falando de várias coisas hoje. A Patrícia Oliveira é uma fono que trabalha no Rio, gosto muito dela. E é lógico que eu tenho que falar de Vítor da Fonseca, que é uma referência na psicomotricidade, uma referência na área de neurociência, não tem como eu não citá-lo. Então, eu vou dizer que a aprendizagem é uma atividade cerebral resultante de complexas operações neurofisiológicas e neuropsicológicas que se completam. É um processo de mudança de comportamento e adaptação, que é construído pela criança por meio de experiências vivenciadas e estimuladas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Já falo sobre isso. Isso é o que a Patrícia pensa. O Vitor fala o seguinte, que a aprendizagem é uma adaptação e construção que ilustra uma conquista de habilidades, isto é, uma modificabilidade cognitiva e comportamental decorrente de experiências adequadas e provocadas por muita prática. Então, vocês estão percebendo que os dois falam a mesma coisa. Eles falam que a aprendizagem, primeiro, é uma construção, é uma coisa que a gente constrói, você aprende 24 horas por dia, e a gente está trocando conhecimento, está trocando ideias. Essa aprendizagem, ela muda de acordo com o que a gente vai passando, que é o que ele chama de mudança de comportamento, adaptação, a gente chama de neuroplasticidade, a gente acessa a resiliência quando a gente tem essa mudança de comportamento e essa adaptação, né? Então, a aprendizagem ela se constrói durante a vida, a gente passa por percalços, por buracos nessa aprendizagem, né? E para realmente você aprender, é aquela frase de que os olhos não veem, o coração não sente. Você tem que vivenciar. A gente poderia dizer um monte de coisa. A criança é o que ela vivencia, ela é o que ela demonstra. Então, eu diria que para aprender, eu vou continuar aqui, eu digo que a aprendizagem ocorre pelas vias motoras, cognitivas, interacionais. Quanto mais satisfatório e acolhedor foi o meio que a criança está inserida, já estou começando a falar de afetividade aí, quanto mais autonomia ela adquirir, quanto mais ela compreender o corpo como forma de comunicação, mais ela vai estar apta a receber mais informações. Então, teve uma palestra fantástica sexta-feira aqui com o Wagner, que é médico pediatra, mas ele tem uma visão muito humanista do desenvolvimento humano, e ele falou uma coisa muito importante, que o brincar é a forma principal de comunicação da criança. Mas o brincar não é uma coisa simples. Deveria ser, a gente estuda, usa em aula, faz 1000 cursos de brincar, mas o brincar ele não é simples, porque os adultos e muita gente não sabe como brincar. E associa o brincar ao brinquedo, associa que a criança vai brincar e o prazer dela vai ser um super mega autorama moderno, e não é isso que ela quer a caixa do autorama, que é uma coisa que a gente comenta muito. O que é bacana não é o brinquedo, é a brincadeira. Então, pensando em aprendizagem, eu diria que pensando no ser humano, pensando no bebê, até a terceira idade, eu diria que tem dois componentes que são muito importantes para esse desenvolvimento humano acontecer. Um seria o corpo. O corpo é a primeira forma de aprendizagem, não interessa que área você é, quem você é do outro lado da tela, quantos anos você tem, é a primeira forma de comunicação e de aprendizagem de todos nós. Por meio do corpo você olha tudo.
Você olha muitas coisas, se você não olhar para o corpo da criança, principalmente, você vai conseguir perceber só depois. E uma outra forma que eu acho importante, que é onde você atinge até neurologicamente muitas ações, muitas conexões cerebrais, é o brincar. Então, eu diria que o corpo é um instrumento da aprendizagem. E o brincar, ele é a estratégia desse instrumento. Mas só que as duas coisas, esse desenvolvimento neurológico que eu estou falando, ele passa por uma coisa muito importante chamada emoção, sentimento. E aí é o nosso buraco, é aí que a gente está patinando, é aí que a gente não vai bem. Então, no final, eu vou falar um pouco da pandemia e todo mundo falando, a conta chegou. Porque a gente falava assim, olha, se a criança aprender antes da hora, a conta vai chegar. Se ela não brincar, se ela não experimentar, se ela não trabalhar sensações perceptivas, táteis, sinestésicas, a conta vai chegar. Se você trabalhar só conteúdo, a conta vai chegar. E a conta chegou. Só que a conta não chegou na pandemia. A pandemia, com o isolamento, com a falta de interação social, com a não possibilidade do toque com o outro, que é um fator muito complicado no desenvolvimento para a criança não ter e ser restringida a isso, a conta chegou agora de um jeito um pouco mais grave. A pandemia ele escancarou esse desenvolvimento que já não vinha bem, porque a gente deixava de privilegiar as questões mais prioritárias da criança. E o que é mais prioritário na criança é a interação, é o toque, é o que a gente chama de diálogo tônico, que todo mundo tinha que ter sido muito bem trabalhado nesse quesito e não foi, né? Então, assim, eu estudo bastante sobre o desenvolvimento humano, gosto muito disso, e eu estudo muito dentro da psicomotricidade, que é a fonte que eu vou beber para a gente conversar um pouquinho aqui, eu estudo muito sobre como qual a função das emoções e dos sentimentos relacionados ao desenvolvimento neurológico, ao desenvolvimento cognitivo e à interação social. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E aí tem dois autores que são os fantásticos no mundo, não é aqui no Brasil, não estou falando da gente aqui. Para você falar de neurociência, para você falar de psicomotricidade, pensando na questão afetiva, de tirar essa trava dos olhos e enxergar além do que a gente enxerga, que é muito pouco hoje em dia no desenvolvimento. Você tem que falar. Eu peguei dois autores aqui, né, no tempo que a gente tem, que é o Damásio e o Valon. Só que antes disso, a gente vai brincar aqui, a gente vai falar da vida como ela é. Eu estou falando de afetividade, estou falando de neurodesenvolvimento, que a gente tem que respeitar o tempo de desenvolvimento. Só que, amigos, essa não é a realidade aqui. A realidade é essa foto aqui que vocês estão vendo. Essa foto mostra o que muita gente no mundo inteiro pensa em relação ao desenvolvimento hoje. Infelizmente, um desenvolvimento um pouco mais engessado, nas questões psíquicas, até emocionais menos privilegiadas, uma interação social menos privilegiada também, tanto que a gente vê essa dificuldade de fala, de contato, de interpretação de adolescentes, de adultos, não só de crianças, e o privilégio ao conteúdo. Aí eles vão dizer, não, Ana, mas tem gente que brinca, que é maravilhoso, que explora, ótimo. Estou falando que não é assim que o mundo, que a banda toca. E muito da educação tradicional ainda acontece aqui, principalmente no Brasil. Então, esse livro mostra um bebê aqui lendo e escrevendo já. E assim, é uma metáfora falando que a vida é assim. E eu escrevi bem antes da pandemia aqui, porque esse pensamento de você antecipar as coisas, de você querer que uma criança seja um adulto em miniatura, veio muito antes da pandemia. Os problemas ligados até a muitas questões da minha área, da área psicomotora, algumas disfunções e algum atraso no desenvolvimento, vem muito antes de pandemia, quando a gente antecipa algumas coisas, deixa de trabalhar o corpo, deixa de trabalhar a sensório-motricidade, deixa de explorar a criatividade, a autonomia da criança e reduz a criança a um espaço, reduz a criança a um tempo que não é o dela para aprender. Então, o espaço que ela está limitada agora, mentalmente e fisicamente, é só uma continuidade de alguns problemas que ela já vinha tendo. Então, a gente tem discutido agora com a novidade, eu estou meio desesperada essa semana, que a gente está conversando mais sério sobre os protocolos nas escolas, que é uma loucura, e uma das restrições grandes vai ser o distanciamento social. Mas esse distanciamento social, se a gente pensar simbolicamente,
de uma forma abstrata, que ele já vinha acontecendo. Muitas crianças brincam sozinhas, brincam com a linha, têm dificuldade de brincar coletivamente, têm dificuldade de se tolerar. Então, assim, é complicado, né? Eu digo que as coisas já vinham acontecendo, agora só se agravaram. Então, a vida como ela era assim, antes da pandemia. Mas a vida como ela é hoje é muito assim. A gente tem um corpo engessado, um corpo que trabalha pouco questões de desenvolvimento, que respeita pouco esse desenvolvimento, pensando em criança, principalmente, e pior, gente, atropela esse desenvolvimento. As crianças têm que fazer... Opa, posso? Tudo bem? Manda bala, manda bala. As crianças têm que fazer coisas antes da hora. E esse antes da hora, eu repito, a conta também vai chegar. Aí vocês vão dizer, não, mas tem muita gente que é bem trabalhada, que tem quintal, que ainda sobe em árvore. Tem. Não estou falando dessas. Eu estou falando aqui, chamando a atenção, fazendo um apelo hoje aqui nessa palestra, para a gente realmente, quem trabalha bem, ótimo, quem não trabalha, rever os seus conceitos, porque agora, nesse retorno de vida, não é de escola, no retorno a esse novo normal, que é esse nome que deram, nunca vai ser, nunca foi tão importante, vai ser tão necessário você respeitar desenvolvimento, faixa etária cronológica, o que cada criança pode devolver para a gente no seu tempo, porque elas vão chegar em tempos muito diferentes na sala de aula e elas são modificadas em casa já. Então, é lógico que eu me rendo à tecnologia, que eu acho o máximo. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui. A gente tem que tentar ver o lado bom das coisas, porque eu estou me conectando com um monte de gente aqui, mas assim, não é por aí, não é bem por aí que a banda toca. Então, eu brinco que a gente é assim, mas deveria ser assim. Então, pensando em questões até neurológicas, a criança tem que explorar, ela tem que vivenciar, ela tem que receber registros para ter autonomia, para explorar a criatividade, para aprender. A aprendizagem vem de registros muito significativos que são primitivos. Quando a gente fala em corpo, em colo, em afeto, em área sensorial, estou falando do sistema límbico. Então, assim, o brincar o Wagner foi muito feliz na fala dele. O brincar parece fácil, o explorar o mundo parece fácil. O que neurologicamente a criança precisa para se desenvolver de uma forma saudável parece fácil, mas não é. Porque em algum momento a gente se perdeu e isso não está acontecendo como deveria mais. E aí, para falar um pouquinho de emoção, eu poderia pegar várias pessoas, mas eu adoro o Antônio Damasio, que muita gente deve conhecer aí, que é um médico, ele é um neurocientista, ele trabalha na área de neurobiologia, e ele foi um cara que ele tem 76 anos, ele é vivo hoje, mora em Portugal, inclusive ele acabou de fazer uma entrevista, ele falou que esse momento se restringe a 3 palavras: a tragédia, a incerteza e a esperança. Esse momento que a gente está vivendo. Eu prefiro salientar aqui a última palavra, que é a esperança, né? E aí ele diz o seguinte, agora eu vou pôr o óculos, ele fala que as emoções são parte integrante dos processos cognitivos sendo necessária para agir e para pensar. Eu já explico isso. Ele diz que as emoções e sentimentos estão envolvidos nos processos de decisão, ou seja, não são obstáculo ao funcionamento da razão. Se fosse apenas a razão a participar nos momentos de decisão, seria muito complicado tomar uma decisão. Somos máquinas de sentimentos que pensam e não máquinas racionais que se emocionam. Essa última frase é uma provocação dele. Quando alguém fala que a gente é máquina, que as máquinas vão substituir o homem, que é uma coisa meio absurda, mas tudo bem. Então ele diz que, ok, as máquinas, então, são sentimentos que pensam e nunca vão ser razões que se emocionam. Então, ele foi um cara muito estudioso e ele fez um discurso que ele é muito corajoso, que ele fala que o sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo, ligado à neurofisiologia, ao sono, à fome, vocês sabem disso, a gente lembra do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais primitivo mesmo, pensando nas crianças aí até de 0 a 3. Ele fala que o sistema límbico está totalmente integrado ao que a gente chama de neurocórtex, que é a parte do cérebro onde a gente divide os lóbulos, lembra disso? O lóbulo occipital, temporal, frontal, onde a gente estrutura o planejamento, as funções executivas, a razão. Ou seja, é impossível não pensar num corpo que
para se desenvolver tanto neurologicamente como fisicamente, ele não passe por um momento forte de estado interacional ligado às emoções, ligado aos sentimentos, ligado ao prazer. Não sei se dá para entender isso. E aí o meu desespero é que eu não posso fazer perguntas para vocês aqui por enquanto. Mas eu acho muito bacana os estudos atuais que mostram a importância da afetividade relacionada à motricidade e relacionada ao desenvolvimento neurológico. Eu acho que isso é o pulo do gato. E esse é o buraco na escola. A gente não dá tempo para as coisas acontecerem. Hoje eu trabalho com crianças muito mais imaturas emocionalmente, no sentido que eu não vou nem entrar em detalhes aqui de questões pedagógicas relacionadas à nossa legislação, mas com pouca autonomia, com um nível de frustração muito baixo. Então, triplica isso agora, quando a gente fala um pouco de muito uso de tela, de restrição ao toque e de restrição ao espaço físico. O Vitor da Fonseca fez uma palestra agora, ele foi muito assim, ele foi menos denso, ele falou que realmente os corpos confinados agora são as almas confinadas. E aí ele fez uma brincadeira no final como está gravado, todo mundo vê, eu posso comentar aqui, ele falou que a escola de hoje é o quê? É um prefácio do hospício ou é uma organização institucional? No sentido de, né, ele chutou o pau mesmo, mas no sentido de o que a gente está fazendo com essas crianças? Como que vai ser daqui para frente? Vai ter protocolos lindos esperando pela gente. As direções de escola colocando protocolo dos states. Eu brinquei com a Fê e com o André antes da live começar. Mas na hora que um abraçar o outro, na hora que um chorar, na hora que um precisar de um colo, amigo, o protocolo vai por terra abaixo. Então a gente tem que, não adianta montar um protocolo técnico, é lógico que ele é importante, é funcional, é o que vai garantir segurança, mas você, para retomar, você tem que entender como a criança funciona. Aí é que está. E principalmente como que ela vai funcionar emocionalmente daqui para frente. É um pouco isso. Aí é lógico que para falar de corpo, de afeto, de emoção, de motricidade, eu tenho que falar da psicomotricidade, não tem como. A psicomotricidade eu acho que é o caminho, sempre foi. Eu vejo a psicomotricidade como uma ciência, uma neurociência, que é o termo que a gente utiliza hoje, falando em português assim básico, numa conversa informal, como uma ciência que estuda o ser humano do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu. Aí tem gente que faz a brincadeira das encarnações, isso vai para outras encarnações. Eu morri de rir quando eu escutei isso. A gente estuda o ser humano de forma integral, então essa trava nos olhos some no olhar psicomotor. A gente enxerga além do que a gente está vendo ali. É muito a criança, é muito além de um corpo, é muito além de um cérebro que pensa. Ela é pura emoção, ela é puro gesto, ela é pura, diz aí, ela é pura sensação, né? Então, a psicomotricidade é uma ciência que estuda a criança e o ser humano nos detalhes, nos mínimos detalhes, levando muito em consideração como o outro funciona, como a pessoa funciona, não como a gente quer que funcione. E nesse funcionamento, a gente estuda literatura. Com 2 anos funciona assim, com 3 funciona assado. E a grande Fátima, que está por aí, um dia desse, falou que realmente o desenvolvimento, muito felizmente, o desenvolvimento humano ele evolui por vivências, gente. Ele evolui por unidade cronológica, sim, mas por vivências. Que o que a gente está vendo hoje são crianças que evoluem em idade cronológica, mas não vivenciam o que tem que vivenciar. Na área de exploração sensorial, na área afetiva, na área de interação, e aí a conta chega, porque você evolui numa área que não é a área de sobrevivência para você interagir 100%. Aí a gente fala, não adianta estar na 10ª fase do Minecraft lá e não saber conversar 5 minutos, e não saber olhar, e não saber reagir a uma questão emocional, né? O conceito de psicomotricidade, acompanhando o slide aqui, no mundo atual, tem um papel relevante e significativo nos processos de aprender, pois traduz a solidariedade profunda entre atividade psíquica, emoção e atividade motora. Quando a gente olhar para a criança, pensando nessa tríade, pensando que por trás de um corpo e nesse cérebro em maturação e desenvolvimento tem um componente emocional forte a ser trabalhado, inclusive para garantir funções executivas de atenção, concentração e memória, porque vocês sabem que quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente está sob pressão, a conta também chega nas funções executivas. A memória muitas vezes falha.
A gente tem muitas dificuldades nessa área. Então, é muito louco isso, porque o que a gente tem que estudar e o que a gente tem que enxergar na criança é simples. É acolhimento, é afeto, é brincar, é interagir, é tocar. E agora vai ter um grande problema que por uma situação que ninguém estava esperando, que foi a pandemia, esse vírus a gente não vai falar dele, mas tem um fundo filosófico que a gente ficaria horas pensando por que o mundo nos trouxe uma coisa que nos restringe do que é mais básico na sobrevivência do ser humano, que é a troca de afeto, que é a troca de olhar, que é o toque físico e que é a interação social. Por que de repente a gente recebeu esse castiguinho de estar restrito a tudo isso? Isso é um papo cabeça. Aí eu falo de uma coisa para enxergar essa criança e tirar a trava do olho. Eu gosto muito dessa palavra chamada olhar psicomotor. Eu usava essa palavra quando eu escrevia numa revista 20 anos atrás, falando de psicomotricidade. Hoje ela é muito usada, inclusive acabaram de lançar um livro chamado Olhar Psicomotor na Educação. E esse olhar psicomotor é o olhar além da tela, é quando a gente não se trava, é quando a gente também se despe de algumas regras que não possibilitam que a gente entre em contato com a criança e interaja com ela. Então, o conhecimento que você adquire acadêmico é muito importante, mas esse conhecimento sutil que você tem que ter no sentido da tua disponibilidade de enxergar o outro, de se relacionar com o outro, é o que falta para muita gente, né? Então, tem muitas definições de olhar psicomotor. Eu coloquei esse desenho aqui, que é algum olhar além do que a gente estava enxergando mesmo. Então, eu dou algumas definições, que é um olhar voltado às reais possibilidades do ser humano, sabendo que todo mundo pode aprender. E esse todo mundo é todo mundo mesmo, inclusive as crianças que têm um transtorno, uma patologia, uma deficiência. E há quem diga até hoje, em pleno 2020, que muitas dessas crianças não aprendem. E essa pessoa está fora desse mundo, está fora. Porque todo mundo aprende, mesmo os casos mais severos. Só que eles têm um aprendizado diferente, eles têm um tempo diferente. Tem algumas coisas a eles, vou pegar um TEA de exemplo, os autistas, que é um público que muita gente trabalha, eles têm um funcionamento diferente, que algumas coisas que nós aprendemos não interessam a eles, além de questões técnicas que eu não vou discutir, mas todo mundo aprende. Algumas coisas eles aprendem mais do que a gente, isso é muito interessante. Eu diria que é um olhar voltado ao tempo de cada um, seres em construções permanentes, eu quero falar um pouco disso no final. É um olhar que volta atrás e recomeça quando necessário. É um olhar que acolhe e prioriza o afeto, as emoções de brincar como atributos mais importantes na construção do sujeito. Tá? Eu estou aqui controlando, André, tempo, ficar fria. E aí, eu falo do diálogo tônico, que o diálogo tônico é uma coisa que a gente estuda muito nos pressupostos da psicomotricidade. Eu vou falar de uma maneira muito simples aqui, e eu definiria, não vou falar da parte técnica, não vou falar da parte psicanalítica, não vou falar da relação do bebê com a mãe, eu vou falar de uma maneira muito tranquila, que o diálogo tônico seria uma forma muito importante da gente se relacionar a vida toda, mais agora. Eu vejo no diálogo tônico a representação. O diálogo tônico seria todo o diálogo que a gente tem com o outro, aonde não tem a verbalização em muitos momentos. Então, seria o toque, seria a expressividade, seria o olhar, seria o abraço. Estou colocando 3 fotos de diálogo tônico aqui, estou colocando um abraço, estou colocando um acolhimento pela mão, um bom encontro de vida aqui nessa foto. Estou colocando uma sessão de psicomotricidade, onde a gente trabalha muito com diálogo tônico, que a gente não depende da fala em muitos momentos para entender o que a criança está precisando, o que você precisa trabalhar com ela, como você interage. E estou colocando Chantala, que eu amo, que são as massagens para bebês, que vocês devem conhecer, que é um trabalho feito até 1 ano de idade hoje. Antigamente, quando foi instaurado, era até 6 meses, isso se ampliou, e você pode trabalhar com 2, com 3, que é o momento íntimo da mãe, do bebê, de quem está com ele, do colo, do acolhimento. É aquele momento que você acolhe sem a fala, que você fala muito mais pelo gesto, pela sensação, pela afetividade, tá? É um pouco isso. O diálogo tônico é muito estudado, a gente estuda toda a questão neuroanatômica, toda a questão de contração e relaxação muscular, quando a gente trabalha com isso. O professor tem que manjar muito disso, o pai tem que conhecer sobre isso, porque esse diálogo tônico ele envolve contrações, o tônus ele envolve contrações e relaxações, mas tem o diálogo desse tônico
desse tônus envolvido nisso, que envolve emoção. Então, a nossa emoção, ela traduz tudo que a gente é. Ela ajuda e atrapalha. Ela aproxima e ela afasta. Ela não deixa, muitas vezes, a gente se colocar, né? E o diálogo, e a emoção, e o olhar emocional, o olhar afetivo sem a fala, às vezes, é mais importante do que a fala, né? Lógico que eu tenho que falar de Valon, não tem como, coloquei 1000 corações, a foto dele, tudo, ele tem 1000 livros, 1000 tudo, hoje eu ainda postei sobre ele. Eu gosto de Valon porque ele também estuda sobre motricidade e afetividade. Piaget estudou, mas não chegou perto dele, mas estudou muito bem. Então, tem poucos autores como Damasio, como Valon, tem alguns outros, que estudam muito questões neurológicas, mas voltadas a motricidade e afetividade. Não é um estudo da afetividade romântica, eu brinco, sem critérios. É um estudo com alguns embasamentos até científicos, provando quantas emoções são importantes no desenvolvimento humano. Então, ele diz que as emoções podem ser consideradas, sem dúvidas, como a origem da consciência, visto que exprimem e ficam para o próximo sujeito, através de um jogo de atitudes determinadas, certas disposições específicas de sua sensibilidade. Então, para o cérebro, como é que eu vou dizer? O cérebro tem uma maturação que vai evoluindo pelas vivências, por tudo que a criança vai sentindo, desde bebê e a gente vai sentindo até adulto. Eu estou falando de criança aqui, mas nós adultos também temos esse tônus à flor da pele, principalmente agora. Mas para o cérebro se desenvolver de uma forma mais saudável e mais efetiva, para as funções executivas se solidificarem, a gente precisa manter na criança uma coisa que a gente está tirando dela, que é a permissão do toque, a permissão da emoção, a permissão da expressão e comunicação por meio dessa emoção, que é uma coisa que está mais restringida agora, infelizmente. Pode ser que tem gente que não concorde. A tonicidade tem um papel fundamental no desenvolvimento psicomotor e igualmente no desenvolvimento psicológico. Então, existe uma coisa que a gente fala em psicomotricidade, que é estudar o ser humano de forma integral, de bebê até a terceira idade. E aí existe esse tônus, que é o que mantém a gente em pé, essa carga energética que nos mantém em pé, que ele se autorregula e se desregula, a gente brinca, de acordo com o que a gente passa na vida. Então, se a criança é cercada de um ambiente onde ela tem tempo para aprender, tempo para entender, tempo para assimilar uma informação e poder responder para a gente de um jeito saudável. Quando a gente dá o tempo, deixa ela respirar, deixa ela evoluir em algumas coisas sozinha, deixa ela criar, esse tônus está mais ajustado. Quando a gente coloca a criança sob pressão, quando a gente coloca a criança em atividades que não trabalhem o afeto, a interação social por um período longo, esse diálogo tônico está super prejudicado. É um pouco isso, é muito complicado falar rapidamente assim sobre isso. Nas relações tônicas, observa-se a evolução de sistemas neuronais responsáveis por motricidade fina, harmonia de movimento e equilíbrio. Aqui eu já estou falando de uma coisa mais técnica, falando que realmente tudo isso, todo esse desenvolvimento saudável que a criança tem que passar, se ela não passar, ela pode ter prejuízos em outras áreas ligadas à aprendizagem. Então, muitos problemas, muitas falhas no desenvolvimento da aprendizagem estão se dando pela falha ao respeito das vivências ideais e importantes na primeira infância, e não por uma falha patológica ligada a um transtorno. Isso é muito sério. Não havendo equilíbrio funcional nesses sistemas, pode ocorrer uma desordem, pode ocorrer uma instabilidade, ou pode não ocorrer, tá bom? Então, vou voltar para a história da ela o que eu quis salientar hoje é um pouco da importância da gente parar e respeitar o desenvolvimento mais, deixando a criança executar, deixando a criança explorar e trabalhando muito essa questão da interação social relacionada ao afeto, trabalhando muito brincar, que acho que é o meio mais prazeroso que a criança pode se desenvolver. Então, eu estou voltando aqui para a vida como ela é, né? Eu estou meio finalizando aqui. A vida como ela é isso hoje. É a professora ali falando quando tem a sala de aula e eles ali conectados do jeito que eles têm que estar.
Mas a vida deveria ser assim, ó, deveria ter adultos brincando até a terceira idade aqui. E aí eu brinco que o Wagner falou sexta-feira, gente, na palestra, não sei porque esse povo do Grupo Fazer o Bem chama a gente para dar palestra, eles chamam as pessoas erradas. O Wagner falou assim, eu tenho 50 anos de idade, antes de começar a palestra, eu esqueci de falar, e tenho idade cronológica de 15. Aí eu vou falar por mim. Eu, Ana, tenho 51 de idade, um a mais que ele, mas eu tenho idade cronológica de 10. Eu adoro brincar. Eu adoro brincar até hoje. Eu acho importante. Eu acho que o brincar, o se relacionar pelo afeto, valorizar a afetividade na sua vida, torna você um ser humano, não é melhor no sentido de demagogia, de mimimi, torna você uma pessoa melhor, uma pessoa talvez mais longeva. Quando você passa um problema mais sério, você lida de um jeito melhor. Você trabalhar as suas questões emocionais, você tirar as travas dos olhos, faz com que a gente se desenvolva e desenvolva até uma resiliência melhor nesse momento que a gente está passando por uma pressão psicológica tão grande, do medo que a gente está sentindo, que a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, a vida como ela é. Essa foto, eu podia usar muitas. Essa foto é triste, mas é verdadeira. Que aí eu estou brincando assim, eles estão tirando sarro de duas coisas aqui. Primeiro que a criança ali não está, o garoto não está com um tablet na mão, ele está com um caminhãozinho de madeira, que tem gente que não sabe nem o que é isso. Segundo, eles ainda estão falando, esse aí foi criado pelo avô, que é a coisa mais deliciosa, brincar com o avô e com a avó, né, gente? Que resgata muita coisa que às vezes o pai e a mãe também não têm tempo, né? Então, essa é uma foto de uma realidade, vocês vão dizer, mas eu brinco, a Fê tá aí, ela deve estar subindo nas paredes. A gente vai ver como ela brinca, mas não é todo mundo que brinca, não é todo mundo que respeita esse espaço da criança, essa vivência que a criança tem que ter. Aí é que está. Como deveria ser, aí eu pego uma foto de um trabalho aqui, a criança brincando. Eu estou mostrando um desenho ali na parede, onde eles brincaram com esse desenho, e antes de representar o desenho, eles brincaram no corpo, tiveram que fazer um retrato vivo desse desenho. Como é? Elas têm que estar cedo nessa carteira. Elas têm que estar cedo em português e matemática. E eu vou contar aqui agora no finalzinho, vou fazer um depoimento de um segundo de duas escolas que eu estou acompanhando nesse momento. Como que está essa carteira com esses números e com português e matemática? É assim hoje, ainda é o ensino engessado. Olha como é grave isso. Nesse momento de pandemia, o conteúdo é super importante. Você vai dizer, Ana, você é louca, não tem que estudar? Então, acho que tem. Tem que estudar, tem que trabalhar acadêmica, a gente tem que ler muito, a gente que trabalha, estuda a vida inteira, mas eu estou querendo dizer que tem momentos que a gente tem outras prioridades. E eu não acho, aí é uma opinião pessoal, que esse momento a prioridade maior é você tentar garantir todos os conteúdos formais. Primeiro, porque não se garante, é chover, enxugar gelo. Segundo, que o mais importante agora, pelo menos na minha visão, é preservação da vida, preservação da saúde, todo mundo daqui a pouco voltar bem com segurança, e você privilegiar muito as questões emocionais, que muita criança tem muita dificuldade de entender tudo que está acontecendo, né? Como deveria ser, aqui eu brinco um pouco com algumas questões psicomotoras, falando que essas atividades aqui, uma corporal, uma de motricidade, uma de preensão, no fundo, a gente está trabalhando o ser humano por inteiro. Nessas atividades, eles estão mostrando muito, através da área perceptual, sensorial, de sensações e de atividades lúdicas, eles estão mostrando muito o potencial, como eles conseguem aprender, como eles conseguem criar, como eles conseguem interagir. Então, a gente tinha que ter esses momentos prioritários na escola. E aí a gente não vai falar disso aqui, que vira sei lá o quê. Muitas vezes é assim. Em 1980 a gente estava desse jeito, 2010 desse, e essa foto é muito representativa dessa criança de 3 anos aqui, que é muito comum, né? Para mim é muito chocante, mas é muito comum. Às vezes vão dizer, mas meu filho não usa, não sabe nem o que é isso. Que bom que você não sabe. Mas tem outros que sabem. É difícil tirar deles, é muito complicado para um pai. Eu assumo que é muito complicado. E faz um mal essa tela, essa exposição, não estou nem falando das questões médicas, mas emocionalmente, causa um desconforto que realmente impossibilita a criança de se desenvolver de outra forma. Aqui eu coloco a foto, vocês estão vendo que eu coloquei a foto de muitas vezes é assim, e eu quero terminar falando que deveria ser assim. Aí eu pedi autorização para a Fê, aqui do Grupo Fazer o Bem, para a Fernanda, que tem 2 filhos lindos aqui, a Betina e o Caetano,
E olha só, ele está ali no chão, ela tem um laboratório psicomotor, ela tem um espaço em casa que é o sonho de consumo de quem quer se desenvolver com muita saúde, muito bem. Então, ele está ali explorando os objetos, ela montou ali um boneco articulado de papelão, que eu garanto que ela surtou nessa brincadeira, e ela tem um espaço físico fantástico. Então, essa foto, para mim, é a maior representação do que a gente precisa para ser feliz, do que a gente precisa para se desenvolver de uma forma saudável, inclusive neurologicamente. Espaço, interação, exploração, mesmo no momento que eles estão sozinhos, cada um brincando ali. A gente precisa dar vida às crianças, isso eu acho importante. E o afeto, a afetividade, é uma via muito, muito sutil para realmente você conseguir chegar nessa criança, chegar nesse adolescente, chegar nesse adulto, né? O que eu queria falar, eu vou agradecer vocês, o que eu queria finalizar é só... Posso sair daqui, André? Deixa eu tentar e voltar, tá? Pode que daí eu tenho uma pergunta. Tá, eu vou voltar Só para dar você. stop share lá e você vai ver todo mundo. Beleza. O que eu queria Boa. falar, gente, é o seguinte, é que agora, eu quero só fazer um relato de... Posso, André, de 5 minutos? Para Manda bala, fechar? manda bala. Falando que eu acompanhei algumas escolas agora, dando assessoria online em psicomotricidade, e acompanhei de perto algumas crianças. E aí falaram assim, Diana, faz uma... Porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você ver, né? É o que os olhos não veem, o coração não sente. Ana, faz uma live aí para as crianças de psicomotricidade. Isso é bacana agora. Muitas escolas falando sobre educação emocional. Eu acho maluco 4 horas sentado uma tela, criança de 7, 8 anos. Eu acho maluco, mas é o que temos para o momento, tá? Então, eu estou falando de coisas muito pessoais, pensando em desenvolvimento aqui. Mas, assim, a aula começava às 7h20 na escola, gente, e às vezes a live começa às 7h20. E o cara vem dormindo, porque ele não sabe nem onde ele está. Então, não podia começar mais tarde, por exemplo? Eu estou dando um exemplo pensando na atenção dele, no prazer dele estar ali. Aonde eu falo, fechando a nossa conversa, que o ser humano, que o adulto, que a gente estuda, lê, mas ainda não entende como que a criança funciona, como que o ser humano funciona, é quando você tenta pegar um momento desse, que foi punk no começo, e manter o ensino escolar da mesma forma que é na escola. Então, o pessoal fala, o pai não é obrigado a ser professor, concordo, mas a casa não é a escola. Isso é uma frase muito redundante que a gente sabe, mas não é. A criança não tem que ser cobrada nesse momento do jeito que ela seria cobrada na escola, porque a atenção visual, o espaço, a interação na escola propicia até um outro tipo de feedback para ela poder responder a tudo ali. E agora ela não está respondendo. Então, assim, eu vi alunos conversando comigo, eu estou dando aula online na faculdade, Ana, eu vou fazer live para bebê de 2, 3 anos, os pais atrás, desesperados. Então, esse é o lado ruim da história. É o lado de, eu brinco assim, de quem não entende nada de desenvolvimento. Mas tem um lado muito bacana, de gente que está respeitando isso, de gente que colocou inteligência emocional nas lives. É lógico que quando eu fui montar uma live, eu fiz uma brincadeira. É interessante que eu tive que fazer 2 atividades. Uma mais dirigida, pensando num certo tema, e uma outra mais lúdica. Lógico que as 2 eu tentei fazer de forma lúdica, porque a tela já é um interruptor, já é um muro atencional para a criança. Ela não consegue ficar muito tempo conectada, como a gente também não, tá? Então, assim, o problema é que, lógico que eles gostaram quando eu mandei correr pela casa e buscar não sei o quê, porque aí eu coloquei brincadeira na jogada. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse retorno. Eu não sou a pessoa mais favorável a ele agora em setembro, eu sei que muita gente aí vai dizer que é, não é nem que é, a gente precisa voltar, porque muita gente precisa trabalhar, muita gente não tem onde deixar, tem toda uma problemática, mas a gente tem que lembrar em todos os protocolos, porque as escolas, a partir de hoje, muitos professores estão sendo treinadas, que a gente vai ter que entender que essa criança vai voltar diferente. Ah, mas tem gente que se deu super bem com tudo isso, está ótimo. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que ver que vai ser complicado uma criança vir te abraçar, pedir um afeto e você não poder dar, porque a realidade é essa, eu não vou poder dar, né? E eu vou ter que falar não, de uma forma sutil, mas a gente vai ter que dizer não. Então, eu acho um desafio imenso. Eu não sei nem o que pensar
se é melhor continuar em casa agora ou se é melhor voltar sem vacina. Quer dizer, é lógico que pensar em segurança seria bom a gente não voltar. Mas o que eu falo quando a gente assiste live em algumas escolas conversando é que, como falta ainda a gente estudar sobre o ser humano, sobre o outro, sobre a disponibilidade que a gente tem que ter e sobre como a gente tem que enxergar o outro. Chega, André, chega dessa conversa, a gente fica até meia-noite aqui. E não pode 47 ficar? minutos no chat, não tem A nem o que galera fica, falar. certeza que a galera fica. Bom, eu vou fazer duas perguntas que o pessoal mandou aí, tá? Beleza, um monte de gente aqui. Ó, Fala aí. uma das perguntas. É normal estimular um bebê com uma brincadeira, ele brincar por alguns minutos e não querer mais? Isso ajuda a Opa! desenvolver de alguma forma aquela criança? Menina, a Fátima tá aí, vai pular no teto agora. É normal, gente, estimular, vamos por partes em estimular, mas assim, o que eu acho de estímulo? Estímulo, alguns estímulos são naturais. Tem alguns estímulos, o próprio espaço, às vezes o próprio ambiente, o próprio nada, às vezes é um estímulo para a criança que com qualquer coisa ela se interage, ela gosta, ela se comunica. Agora, o hiperestímulo é uma coisa que eu acho complicado. O estímulo além do que é normal. Então, é muito normal um bebê olhar para alguma coisa ali por segundos, que é o tempo que ele tem em segundos, e se desinteressar. E ótimo, amanhã ele vai olhar para outra coisa. E uma coisa que é muito interessante, né, que a gente quebra a perna. O que a gente se interessa não é o que ele se interessa. Então, a gente prepara a aula, prepara a nossa brincadeira. Não sei o que eu quero, amiga, é o tempo dele. Esquece do seu tempo, não é assim que funciona. Então, tem professor que me falou, Ana, estou na tela, trouxe a Disney na tela, ele saiu da tela e foi comer. Eu falei, lógico, ele não quer ficar na tela. Cansou do tempo, cansou do horário, já deu, gente. Não é pessoal com você, é o tempo dele, né? E o bebê mais ainda, 2 palitos aqui. Aula, para quem trabalha com criança, sei que tem um monte de gente aqui, você tem que ter 500 atividades, porque a borboleta que não voou te tomou atenção. Agora você está restrito. Por mais que falem que a gente tem uma angústia maior como adulto, porque a gente entende emocionalmente melhor o confinamento social, a criança também sentiu pra caramba. A criança que está muito em casa sentiu muito agora. Então, o bebê não percebe nada. Eu falo, você não manja nada de bebê quando você fala isso, que o bebê não percebe, que a criança pequena não percebe. Percebe mais que você, está ligado em tudo. Eu estou com um na minha casa de 4 meses, está atento a tudo, a tudo. Então, assim, a gente é arrogante nesse sentido. A gente menospreza o que o outro tem que aprender, né? A gente é negligente nesse sentido. Estou com a boca solta hoje, hein, gente? Já Show de estou bola, show brincando. de bola. A outra pergunta daqui a pouco a gente tem 2 recados bem legais, então continuem aí na sala. A outra Vem aí. pergunta é assim, você já até falou um pouquinho, mas a pessoa está perguntando se você acha que esses protocolos que estão sendo desenvolvidos aí para o retorno das aulas vão funcionar principalmente com as crianças de 3 a 6. Repete aquilo que você já tinha falado para a gente. Eu posso sair da tela e ir embora agora? Não Não. responder essa? Gente, assim, eu tô, assim, assistam quem puder. Eu nem sou mais chegada no Instagram, agora tive que abrir esse trem aí faz uns meses, por causa de live, isso e aquilo. Muitas escolas, tá, públicas, particulares, estão fazendo vários protocolos. E essa semana passada começou um papo de retorno às aulas em live de diretores. Eu assisti 2 ontem. Uma que eu amei e uma que eu odiei. Odiei não vou falar essa palavra aqui, uma que eu não gostei. Uma que eu gostei muito que falou assim, olha, a gente vai voltar na educação infantil até 6, só que eu tenho que ser transparente. Se pintar algum caso, vai suspender, vai parar. Pode pintar um caso? Pode. Pai que não quer mandar, que está com medo, é muito legítimo esse medo. E tem mais é que não mandar. Então, as escolas estão tomando cuidado de, lógico, não forçar. Vai ter todo um protocolo, André, ligado a vários hospitais e tal. As escolas estão tentando se juntar a hospitais por causa dos protocolos. Mas, assim, eu acho perigoso. Quem trabalha com criança sabe que é perigoso. Se tem que voltar, eu não estou falando de questões políticas ou de cada família, de cada casa, né? É uma coisa, ou ter que voltar, ou ter que. Não dá para ficar um ano em casa. Mas, assim, pensando no desenvolvimento da criança, por mais que tenham protocolos, eu, particularmente, acho que muita coisa pode furar um protocolo. E uma outra coisa que estavam se discutindo ontem, que eu achei bacana, é o seguinte:
Muita gente já voltou, concordam? Muita gente já está voltando para a rua, flexibilizando, algumas pessoas em escritório. Os professores, a educação, foi, pelo menos pensando no estado de São Paulo e até Brasil, alguns locais já estão voltando, mas os professores, a educação é o último setor a voltar. Tá? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente não voltou. Então, eles estavam falando que também tem uma questão. Tem muita gente que não saiu de casa, muito professor que ficou em casa dando aula. Eu tenho amigos que falaram, Ana, eu saí para o supermercado. Então, tem uma outra questão que é esse público, aí eu não sei, eu achei interessante a discussão só. É um público que muita gente, não é um público que está voltando, que está imunizado, por exemplo, que pegou o Covid e a chance de desistir esse rebanho, ou eu cruzar com você que já pegou, é um público que muita gente está virgem aí no vírus, ou seja, a chance de transmissão vai ser grande também, né? Agora, pensando em 3 a 6 anos que você falou, eu acho maluco 0 a 3, eu acho maluco 3 a 6, eu sei que muitas escolas quebraram, a gente sabe disso, que é muito triste, é muito complicada, mas é complicado, gente. Com criança pequena é complicado, porque eu não consigo mensurar ainda o movimento das crianças lá dentro. Por mais que a gente fale, usa máscara, então tem gente falando que já está treinando em casa, a partir de 3, né, André? Tem que usar. Até 3, não. Muitos pais até 3 não vão mandar. Tem gente que eu estou acompanhando de 4 que falou, Ana, meu filho não usa máscara nem a pau. Nem a pau. Eu não vou mandar por causa disso. Quer dizer, então, cada um a criança tem uma maneira diferente, até sensorialmente, de receber muita coisa. Então, uma coisa é a gente ser treinado como professores para o protocolo. Outra coisa é no primeiro dia que as crianças entrarem, bum, na escola. Mesmo que entre 35% ou 10% ou 5%, a gente só vai saber, seria leviano a gente falar qualquer coisa, né? A gente só vai saber na hora algumas coisas. Não dá para garantir, para controlar isso. Então, eu acho que os diretores, os gestores que são os mais honestos na fala, são os que estão falando. Eu também estou com medo. Eu estou com todos os protocolos prontos. Eu garanto segurança em muita coisa. Mas a gente não tem como garantir que não vai aparecer um caso, que não vai ter uma contaminação. Né? Não tem como. Não tem. Sem vacina, não tem. Se a gente pensar em E nas ciência, né? clínicas, o pessoal também está perguntando, nas clínicas com atendimento de psicomotricidade já está retornando? Como está essa experiência para vocês? Nas clínicas em atendimento psicomotor, o pessoal sabe aí, eu não trabalho na área clínica, mas tenho vários colegas, muitos retornaram. Eu tive gente que praticamente não parou, tenho fisioterapeutas, por exemplo, minha vizinha fisioterapeuta trabalha com pacientes de ELA, de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, não dava para parar, foi com todos os protocolos desde o começo, é a área de saúde, né? Psicomotricidade acaba sendo muita gente atendendo remotamente, dizendo que deu certo, atendendo adulto com mais facilidade. Alguns psicomotricistas que atendem crianças que eu conversei realmente pararam o atendimento porque falaram com criança é complicada. Então, assim, muita gente já está voltando, tá? Mas eu acho assim, qualquer coisa aqui na tela fica muito a desejar, principalmente quando a gente fala de corpo, de qualquer trabalho que envolva corpo, né? Mas tem bastante gente voltando, sim. Show de bola. Antes da gente te agradecer, então, no final a gente sempre faz uma foto. Então, já vou pedindo para o pessoal Opa, vou abrindo as tirar o câmeras. óculos, que aí eu tô todo mundo novinho,